Boa noite, irmãos. Que a paz do Cristo esteja conosco. Antes de começar, eu queria só passar para vocês, quem quiser pegar comigo depois, eu fiz uma vez um comentário sobre a AFRIDEV, Associação Friburguense dos Deficientes Visuais. Uma vez eu comentei sobre a associação, que são também dos deficientes, ela fica aqui na Augusto Spinelli, e eles estão precisando justamente de pessoas que enxerguem para ajudá-los, porque tem uma série de deficientes lá, eles têm dificuldade de ler as correspondências, os ofícios que eles recebem, então eles estão com uma série de dificuldades, porque a secretária que eles tinham, que enxergava, foi embora, tá? Então quem quiser ser voluntário, tá? Eles têm um horário amplo lá, depois eu passo o telefone da presidente, se as pessoas quiserem auxiliar, tá? É toda tarde ali num sobrado em frente à prefeitura. Eu passo os telefones direitinho para quem puder dispor de algum horário para auxiliar, ou souber de pessoas que queiram auxiliar. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à questão das dores da alma. E hoje nós vamos falar sobre o transtorno bipolar, tá? O transtorno bipolar, ele antigamente tinha um outro nome, tá? Ele era chamado de PMD, chamado psicose maníaco-depressiva. Nos anos 80, achou-se que esse termo, PMD, psicose maníaco-depressiva, era um termo muito pesado e muitas vezes criava um estigma na pessoa. A pessoa se sentia um louco, um doido. Maníaco, né, significa o quê? Louco, loucura. Tá? E depressivo seria mais leve dentro dessa denominação. E a psicose, um termo também um tanto pesado. Optou-se então, nos anos 80, a mudança desse termo para transtorno bipolar, para que justamente pudesse haver uma compreensão do que significa isso. Antes da gente falar sobre esse transtorno, eu quero dizer o seguinte: tem pessoas vindo hoje a primeira vez e a dinâmica ou sempre da palestra é assim: as pessoas que quiserem interromper, podem interromper a qualquer momento, não precisa esperar o final. Eu quero falar, eu quero perguntar alguma coisa, eu quero fazer um comentário, pode levantar a mão, falar, não tem problema nenhum, porque a gente cria uma dinâmica que é bom. Antes de nós falarmos sobre o transtorno mesmo, vamos pensar o seguinte: nós comentamos da outra vez, falando sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que nós, quando encarnamos, trazemos todo o nosso manancial, todo o nosso histórico de vidas anteriores. Nós trazemos tudo de bom e de ruim que nós vivenciamos em outras vidas. É a nossa bagagem que nós estamos trazendo. É tudo aquilo que nós conseguimos evoluir durante os períodos que nós já encarnamos e durante os períodos que nós permanecemos enquanto espíritos errantes, ou seja, enquanto espíritos livres, soltos, que estamos em outra dimensão, também aprendendo, também estudando, também trabalhando. Quando nós então encarnamos, nós trazemos toda essa bagagem para a nossa encarnação. E como nós somos ainda espíritos iniciantes, nós trazemos o nosso grau todo de imperfeição, todo o nosso grau de angústias, todo o nosso grau de ansiedade, todo o nosso grau de medos, de inseguranças, de dúvidas, de incertezas sobre a nossa existência, para onde vamos, para onde devemos ir, com quem devemos ir, se esse é o caminho certo, se não é o caminho certo, para aqui, para lá, para acolá. Não é verdade? Então, todo momento nós estamos nos deparando com essas situações dentro do nosso coração. Estamos a todo instante em reflexão, perguntando, volta e meia nós nos perguntamos: o que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? Para que eu estou aqui? E muitas vezes nos sentimos meio fora, parece que a gente pertence a um outro mundo e não esse. Quantas pessoas dizem isso? Não é esse mundo que eu pertenço. E a verdade é isso mesmo. Nós não somos esse corpo, nós estamos esse corpo. Isso aqui é passageiro, é temporário. Na verdade, nós somos um espírito que temporariamente estamos vestindo essa roupagem, estamos utilizando esse corpo nesta Terra. Se formos para outro planeta, vamos, na verdade, utilizar um outro corpo, uma outra forma
né, para podermos estar naquele outro planeta. Vamos imaginar, passando para a física, uma questão importante. O nosso mundo, nós temos uma série de elementos que são elementos instáveis na nossa química e na nossa física. A física nos diz que existem elementos que têm os seus elétrons, prótons, o átomo, aquilo tudo numa instabilidade. Tá? Ele não é um elemento que tem um equilíbrio, ele é instável na sua conformação, na sua composição. Já existem outros elementos que já estão mais estáveis, ou seja, eles já mantêm um nível de equilíbrio e podem, dessa forma, manter uma energia de uma forma equilibrada. Vamos transportar isso para nós. Nós somos o quê? Nós somos espírito, temos o nosso perispírito e temos esse corpo físico. Tudo isso é física, tudo isso existem elementos compondo essa estrutura toda. Tá? Na verdade, eu tenho esta matéria desta forma e eu posso tocá-la por quê? Porque os elementos que compõem o meu corpo estão agrupados de uma forma que eu posso tocar. Os espíritos têm os elementos de uma forma agrupada que eu não consigo ver com esses olhos e nem tocá-lo. Por quê? Porque eles estão numa vibração dos elementos diferente da minha. Então, uma outra o quê? Uma outra dimensão desses elementos, mas são os mesmos elementos. Vamos, a partir daí, ver o seguinte: se eu, como ser, estou encarnado e tenho os meus elementos químicos, físicos, numa instabilidade muito grande, o que vai acontecer comigo? Eu vou me tornar um ser mais equilibrado, mais harmonioso, mais ajustado, ou vou me tornar um ser mais desajustado, desequilibrado, desarmonizado? Desajustado. Não é? Os meus elementos químicos vão pender mais para um lado desta balança. Não é? Vamos imaginar que nós temos uma gangorra, um lado e outro. E a finalidade da evolução é que eu possa atingir um equilíbrio entre um lado e um outro. Possa ver isso. Isso fique numa dinâmica mais próxima do ponto central. Se eu pendo mais para cima, o que acontece com a gangorra? Um lado sobe e o outro desce. Do mesmo jeito, se eu vou para o outro lado, pende mais para baixo e o outro mais para cima. Dessa forma vai haver o quê? Um desequilíbrio. Veja bem, gente. Isso somos nós. Todos nós podemos passar por essas situações. Não existe pessoas que nós sabemos que vai ter ou não ter um transtorno bipolar. Nós não sabemos quem vai ter isso. Qualquer um de nós pode vir a desenvolver isso. Ah, mas existem teorias da psicologia, existem teorias do meio ambiente, existem as influências, sim. Existe tudo isso que influencia a nossa vida aqui na Terra. Mas, a qualquer momento, esta balança ela pode se instabilizar e aí me levar mais para um lado ou mais para o outro. E aí, gente, é que nós nos desajustamos nisso. Vamos pensar o seguinte: um extremo é o lado da bipolaridade, né, que nós chamamos do lado eufórico, do lado maníaco, do lado excitado, do lado irritado, do lado superestimulado. E o outro lado é o lado em que eu pendo para baixo, eu estou mais deprimido, eu estou entristecido, eu estou infeliz, eu estou melancólico. Mas aí eu pergunto para vocês, não existe só a depressão? Em termos gerais, não existe depressão? Como é que seria a depressão diferente da pessoa com uma bipolaridade? O que faz a diferença? Vamos pensar um pouquinho. Não precisa acertar, não. O que faz a diferença dessa depressão do bipolar para a depressão que nós podemos ter? A depressão está sempre para baixo. Ele vai e ele volta. Mas aí eu estou deprimido.
tá? Eu estou deprimido, eu estou triste, eu estou melancólico, eu estou atravessando essa fase de tristeza minha, e isso daí dura 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu não sei quanto tempo. Como é que eu vou saber se eu sou uma pessoa com bipolaridade ou não? Fala. Pode falar. A bipolaridade é você se sente do lado, você pode ficar muito feliz na hora. Nesse tempo, você pode ficar muito triste, não tem um horário para você estar deprimido, pode ser qualquer hora. Parece que a depressão é mais constante, né? Existe uma constância mais da depressão. Existe uma constância maior. Porque, na verdade, ela muda rápido, né? nem sempre você vai mudar rápido. Aí é a questão. O raciocínio dela está correto, mas o tempo é variável. Fala, Eu vou falar uma experiência pessoal. A minha mãe, ela é bipolar. Ela tinha um temperamento assim, quando eu a conheci, ela tinha um temperamento totalmente para dentro. Mas era um para dentro em que ela fazia as tarefas típicas, né, das mulheres e tal, mas ela era contida. Numa determinada fase ela apareceu, ela teve uma mudança de personalidade. Aquela mulher contida se maquiou, se montou num salto, roupa justa e saiu pra rua. Era assensual. Depois, ela caiu em estado de prostração. Não saía da cama, não tomava banho, não conversava com ninguém, não comia, não fazia nada. Ela ficava prostrada. Você lembra quanto tempo demorava mais ou menos um dia de outro? Não. Mas eram crises assim que ela ficava mega agitada, entendeu? Nesse quadro de uma pessoa para fora, ria alto, conversava alto, se maquiava, vestia roupas provocantes. E era o quadro que ela entrava, depois ela entrava em depressão profunda. Agora, era um tempo longo, demorava um pouco para ela sair. Veja, não tem isso que a Helena está falando, é uma coisa muito importante. Também, na época, Não tem o que acontece? Um padrão deste tempo, tá? Quanto tempo a pessoa fica na depressão, quanto tempo ela vai para esse outro polo. Não tem um tempo, tá? O que a gente sabe é que para você fazer essa caracterização, você tem que ter os dois lados. Se você não tiver os dois lados, né, como ela falou, tem que ter os dois lados. Se você não tiver os dois lados, você vai ficar com uma pessoa só depressiva, não é uma pessoa bipolar, é uma pessoa que tem um transtorno de depressão. Ela já tem uma depressão e ela carrega isso. Mas a gente precisa estar atento porque ela pode já ter tido algum momento lá atrás um quadro desse de superexcitação, de irritabilidade, de uma mudança desse comportamento. Por que isso é importante, gente? Por que vocês imaginam que isso seja importante, saber disso? Milton, Fala. voltando ao exemplo que ele citou, não pode ser uma subjugação espiritual, Aí já é o lado espiritual, com certeza. porque depois que passa a crise da subjugação, a pessoa fica prostrada em um estado semelhante à depressão. Exatamente. Aí já é o lado, nós vamos entrar, da influenciação espiritual em cima disso daí. O quanto eu abro o meu canal e permito a minha sintonia com o mundo espiritual e com quais espíritos eu me associo para que o meu estado psicológico e emocional piore ou melhore. Me coloque numa situação ou em outra situação. O fato é que eu preciso, na bipolaridade, fazer essa mudança da gangorra. Você vê, posso usar o exemplo da sua mãe? Pode. Tá? É importante a gente comentar isso, porque a gente fala aqui, e da outra vez teve uma pessoa presente que falou sobre o transtorno dela. Eu acho importante que isso sempre uma coisa de sigilo também entre aqui, né? Porque a gente comenta essas coisas. Eu acho importante isso também. Teve uma parte que falou sobre o transtorno dele, eu achei muito importante aquilo, uma coisa, ele se abriu aqui, né, falando. Eu acho uma coisa importante também a gente manter esse sigilo, né? E no caso da mãe dela, a gente vai verificar uma mãe que estava embaixo dessa gangorra, no estado de depressão, e que de repente teve uma mudança de 360 graus e foi para o outro extremo. E aí se produziu, saiu, né?
fez aquilo tudo, ou seja, foi para o lado extremo de quê? De euforia, de superexcitação. Provavelmente poderia ser aquela pessoa que começa de repente a comprar demais. Quando está na fase eufórica, a pessoa com transtorno bipolar, ela tem uma das características, ela comprar muito. Ela começa a comprar, ela começa a gastar, mas sem um controle. Veja, gente, também tem as pessoas que compram compulsivamente, são os compradores compulsivos, que é uma outra coisa. Ele aí não tem a bipolaridade, tá? Isso é importante. Tem que tratar também o comprador compulsivo? Tem. Porque começa a compensar a ansiedade, que aí já é outra história, né? Através do quê? Está carente, sentiu carente, sentiu alguma coisa faltando, aí vai lá, compra quê? Para ver se acalma aquela ansiedade dentro de si. Teve uma novela há pouco tempo que aquela delegada, né? Ela tinha, daqui a pouco ela ia lá, comprava, não é verdade? Então, na bipolaridade, o que acontece? Você tem essa característica dessa superexcitação e aí você precisa, muitas vezes, dessa característica comprar. Você vai, compra, sem necessidade. Presta atenção, você não vai comprar porque você precisa. Você não está comprando porque está faltando. Você não está comprando porque você necessita. Quando olha, a pessoa tem não sei quantos casacos, não sei quantas calças, você diz assim, mas você não vai usar isso nunca. Já peguei paciente com bipolaridade com 200 calças jeans. Não, tem 200 calças jeans. Você vai usar? Vou usar. Porque a pessoa, quando está na fase de excitação, repara, ela acredita realmente que ela precise daquilo. E, consequentemente, ela precisa comprar, porque ela precisa daquilo, ela precisa ter aquilo, ela precisa de 200 sapatos, 300 calças, 400 camisas, porque ela tem necessidade daquilo. Doutor, se no caso acontece com a bebida, se ela tem a fase compulsiva, ela bebe compulsivamente ou usa droga compulsivamente? Pode ele entrar nessa fase também. Se ele agregar mais este problema, ele pode entrar numa fase dessa também. E aí utilizar-se da bebida, utilizar-se das drogas. Aí a gente tem um outro problema. É o seguinte, veja bem, determinadas drogas, como por exemplo a cocaína, ela causa uma superexcitação do sistema nervoso. Então percebe, eu já estou na minha fase eufórica, e aí eu vou e uso cocaína. Repara, olha só como é que eu vou ficar. Eu fico superexcitado do meu sistema nervoso com essa situação. Entende? Então a situação se agrava muito mais. Porque tem drogas que me levam para o outro lado. Me levam a ficar mais devagar, mais lentos, até um estado depressivo. Por exemplo, se eu beber demais, eu fico numa fase excitado, agitado, irritado, daqui a pouco vou ficando meio depressivo dentro daquele quadro dali. Entendeu? Mas é uma possibilidade. Alguém perguntou alguma coisa aí para você? Olha só, me deram um áudio de estudo bipolar que eu discordei na mesma hora. Só que foi o José Rubens Carvalho, já que vai se obter o silêncio, mas eu acho que hoje em dia a psiquiatria, porque há anos atrás, lá no final do século XXI, seria loucura. Ia aparecer através de várias doenças. Aí já deram tanto laudo doido e tanta medicação doida, eu fiquei traumatizada. Então, eu acho que os psiquiatras, o que você tem? É isso, então você já tem isso. Na primeira consulta, então, a gente vai ver o nível da psiquiatria que está hoje em dia, entendeu? Porque às vezes a pessoa tem um problema, aí você tem, lógico, você tem um problema, você fica aborrecida. Aí é uma coisa diferente de distúrbio bipolar, que eu já estudei, cansei de estudar, vim até nessa palestra que eu estudo, sei que a pessoa às vezes fica uma semana ou de um mês, mas eu falei, gente, vê se eu me dou o luxo de ficar um mês deitada na minha cama. Agora, eu tive uma fase ruim que eu perdi o meu trabalho de Estado, perdi meu trabalho da prefeitura, perdi a minha avó, eu fiquei sem emprego, ela faleceu. Eu fiquei sem emprego, numa maior injustiça que eu não consegui, que eles não aceitaram o papel, eu perdi um concurso de Estado. Quer dizer, com 28 anos, minha estabilidade foi embora. Aí aconteceu isso tudo, eu fiquei um ano depressiva. Aí eles primeiro me deram um laudo de esquizofrenia, que me internaram. Depois
de não sei quantos anos eu tentando, mas aí eu tive que ir no Direitos Humanos, para você ter uma ideia, a trabalheira que me deu. Eu no Direitos Humanos, eu vim aqui, a defensora não resolveu, eu fui na ouvidoria do Estado do Rio, e eu sou doente, tivesse doente ia fazer isso tudo, entendeu? Assim que eu tive a crise, eu não tive nenhuma, porque eu acho, eu podia, tipo, eu ter falado, distúrbio psicótico, tudo eles falam. Aí depois de não sei quantos, ninguém, eu ia para um psiquiatra aqui, eu não sei, porque naquela época eu não podia te avaliar. Aí eu falei, mas eu posso relatar o que está acontecendo, que depois eu fiz faculdade, depois eu superei isso tudo. Agora, se eu fosse aquela teoria de freudiana, de traumatizada, eu ia ser a traumatizada do século, hein? Ianaê. Porque você imagina você discutindo, aí eu falei uma vez para o médico Santa Lúcia, eu falei, meu filho, eu trabalhava em saúde, eu trabalhava 10 anos. Eu acho que eu tenho que me respeitar, porque eu faço massoterapia, eu quero outro tratamento. Sabe o que ele falou na minha cara? Dá um sossega-leão. Não é assim mesmo. Eu fiquei toda torta em cima de uma cama, e eles falavam que ia me dar um tal de injeção de Fenergan, isso tudo, que eu fiquei toda torta. Eu relatei isso nos Direitos Humanos como tortura medicamentosa, porque isso daí é uma droga. As pessoas falam, você tem isso, se você vai no psiquiatra, você sempre tem uma doença. Deixa eu complementar agora para você. Olha só, eu concordo com você que a gente tem que ter muita atenção com esses diagnósticos, entendeu? Por quê? Porque, na verdade, isso aí são termos que se utilizam e que a gente acaba muitas vezes rotulando as pessoas com esses termos. Isso é lógico, a gente tem que dar uma olhada bem para trás, estudar com calma a história da pessoa para poder a gente auxiliar. Porque, na verdade, esses termos, eles são termos que nós utilizamos nesse mundo para dar um diagnóstico, poder auxiliar a melhor compreensão do estudo. Mas a gente não pode ficar preso a isso para o tratamento. E você tem que ver a pessoa como uma pessoa. Veja bem, se a pessoa tem ou um transtorno bipolar, ou um transtorno por ansiedade, ou um estado de depressão, ou um transtorno por depressão, ou toque, seja lá o que for, ou nós estamos atravessando uma fase mais complexa da nossa vida, com maior ou menor sofrimento, nós temos que ser vistos sempre como o quê? Seres humanos. Porque todos nós aqui, como eu falei, podemos atravessar uma fase assim. Nós não sabemos quem de nós aqui vai atravessar isso. Eu estou hoje falando aqui para vocês, eu não sei se amanhã ou depois eu posso entrar numa fase de desajuste, desequilíbrio da minha vida, atravessando um momento de prova, de expiação na minha existência, e de repente acontecer o quê? Eu posso ter uma situação de desajuste, desequilíbrio e ficar dentro de uma situação dessa mais complicada para mim. Entende? A gente não sabe. Por isso Jesus falou o que para a gente sempre comenta? É o orar e é o vigiar. É orar por quê? Porque a gente precisa estar sempre o quê? Atento, pedindo ao Pai, pedindo a Deus para que possa nos ajudar no nosso caminho, possa nos auxiliar a trilhar o melhor caminho para a nossa existência. De outro lado, vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos, vigiar o nosso comportamento, vigiar as nossas atitudes, porque através desse binômio nós vamos conseguir o quê? Procurar esse equilíbrio, que nós precisamos disso, que é o que nós buscamos. Se nós estamos mais ansiosos, mais deprimidos, mais excitados, mais nervoso, nós precisamos procurar esse equilíbrio, porque foi por aí que o Cristo nos falou e que nós comentamos da outra vez. É a porta estreita. A porta larga é a porta que nós vivemos nessa sociedade, que é a porta mais fácil de ser atravessada. É a porta dos bens materiais, é a porta da nossa vaidade, é a porta do nosso orgulho, é a porta da nossa inveja, do nosso ciúmes, de todas essas mazelas e imperfeições que nós carregamos. Essa é a porta larga. São as posições sociais, são os prestígios que todos nós queremos alcançar. Essa é a porta larga, mas da mesma forma que ela é larga, ela se fecha com facilidade. Porque da mesma forma que hoje nós estamos lá em cima, rapidamente o que acontece? A gente cai, a gente perde os bens materiais, a gente perde a posição social, a gente perde o prestígio, que isso tudo é o quê? Passageiro. Jesus disse
Vem, porque é pela porta estreita que é o caminho. E se vocês repararem a porta estreita, o que vai ter que acontecer com a gente? Vai ter que o quê? Ó? Dar uma emagrecida, né? Tem que perder uma gordurinha aqui, outra gordurinha aqui de quê? Olha a vaidade indo embora, olha a inveja indo embora, os ciúmes, o orgulho, né? O egoísmo, e por aí vai. A gente vai ter que estar magrinho para poder passar ali. Aí passa. Vai passar o quê? As nossas qualidades, nossas virtudes. É por ali que nós vamos passar. E ele falou, vem, essa é a porta. E essa porta estreita, a diferença é o seguinte, ela não se fecha. Ela está sempre aberta. Quem conseguir passar, porque às vezes a gente está lá na porta estreita e a gente tenta fazer assim, né? Você passar desse jeito, desde o lado, pode ser, passa a cabeça primeiro, mas não vai passar. Não vai passar porque não é verdade. A gente até se engana, né? Não, eu sou humilde. Ah, eu sou muito humilde. Sou uma pessoa humilde, entendeu? Eu sou uma pessoa muito simples. Você pode ver que eu sou uma pessoa super humilde. Né? Vaidade, nem pensar. Não sou uma pessoa vaidosa. Ou seja, a gente não assume o que somos. Né? A gente não assume. Então a gente tenta, né, dar uma driblada naquela porta. Aí vai tentando, só que não passa não, gente. A gente não consegue atravessar. E essa porta significa o quê? A nossa passagem para a nossa libertação. Repara, gente, uma coisa importante dentro disso tudo, que a gente está falando desses transtornos. Essas coisas materiais, esse mundo, na verdade, ele cria uma ilusão muito grande para a gente. E a gente acredita que isso aqui seja a verdade total. Isso é o início, meio e fim, quando não é. Isso é só o meio. Tá? Então não pode ser compreendido como o fim de tudo. Já quando a gente caminha para verificar que o mundo é só essa passagem e que, na verdade, nós precisamos valorizar o amor, a solidariedade, a fraternidade que o Cristo nos disse, o que vai acontecer? A gente se torna mais leve, a gente se torna mais solto, a gente começa a praticar mais o bem. E qual o benefício que a gente tira disso? É a posição social? Não. É ter prestígio? Não. A gente tira uma coisa fundamental que Jesus falou pra gente, que é a nossa consciência o quê? Tranquila, gente. Quando a gente começa a valorizar isso, os Espíritos nos dizem que isso não tem limite. A consciência tranquila é a melhor coisa que a gente pode ter. Porque a gente não vai acumular mais dentro do coração nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Porque o grande problema nosso é começar a acumular mágoas, ressentimentos em nossos corações. E essas mágoas, esses ressentimentos, eles nos tornam mais pesados e nos fazem sofrer. Na hora que nós nos libertamos disso, nós ficamos leves. Ficamos leves, a nossa consciência libertada. Libertando a consciência, nós atravessamos essa porta. Porque senão a gente fica batendo nessa porta e voltando, batendo nessa porta e voltando. E por que a gente se torna, de repente, um indivíduo com essa bipolaridade? É porque a gente não sabe para onde a gente vai. A gente não sabe quem nós somos. Nós ficamos oscilando nesse pêndulo, ora superexcitados, ora deprimidos. Por quê? Porque a gente não sabe bem qual é o ponto de equilíbrio dentro disso tudo. Que é esse meio, que é esse ponto que nos traz esse equilíbrio. Então a pessoa ou exagera demais, ou vai para aquele polo em que ela tem um exagero excessivo, ou ela tende para o lado completamente da tristeza, da melancolia, da depressão, da falta de uma visão de poder entender o que ela está fazendo aqui. Isso tem uma predisposição genética? Olha só, Helena, na verdade, essa é uma tentativa de compreender sobre o lado orgânico isso aí. Mas se a gente for entender pelo lado espiritual, a gente vai compreender que, na verdade, o espírito está trazendo esse desequilíbrio dele. Porque, na verdade, nós é que trazemos isso. Só que isso aí só aparece num determinado momento. A criancinha não vai manifestar isso. Isso vai aumentando conforme, vai aparecendo uma fase depois do filme. Se a pessoa passa por muitos problemas sérios, como inclusive ela falou que passou, outras pessoas falam que passam, problemas sérios na família, pode ser confundido assim com o transtorno bipolar. Às vezes a pessoa pensa, fulano tem transtorno bipolar,
Mas não pode não ser. Pode ser problema familiar, problema de estrutura, de sofrimento. Pode. Pode Lógico ser. que isso aí pode. Pode Às vezes, veja bem, às vezes é muito complexo você avaliar isso aí. Não é uma coisa simples. Porque normalmente a mente da gente, nossas emoções, os nossos sentimentos não são uma coisa com muita clareza. Entendeu? E isso às vezes faz realmente uma confusão, porque entram vários fatores externos que realmente podem contribuir para isso. Mas o fato é o quanto isso pode estar ou não atrapalhando a minha vida. O quanto isso pode ou não estar perturbando o meu trabalho, o meu relacionamento familiar, o meu relacionamento afetivo, o meu relacionamento com os filhos. Oi? Se for um jovem, então, A mesma coisa. O fato é que a gente traz essa herança já nossa. O que é essa herança, na É o verdade? psicólogo que pode dar um veredito, dizer se a pessoa tem esse transtorno ou não? Na verdade, é a psiquiatria junto com a psicologia que procura entender isso daí. Procura. Para que isso? Por que você tenta dar essa nomenclatura? Para que você possa, de alguma forma, procurar ajudar a pessoa. Eu acho que a gente não deve dar esses termos no sentido de rotularmos a pessoa, mas no sentido de dizer assim, veja, você está apresentando algumas coisas que estão influenciando a sua vida e não estão te deixando tranquilo para você viver. Estão perturbando o seu relacionamento familiar, estão perturbando a sua vida social, estão perturbando o seu trabalho, estão perturbando os seus filhos e, consequentemente, isso aí vai te trazer danos para a sua vida. Não está deixando você ser uma pessoa na sua plenitude. Isso tem ajuda? Tem. Você pode ser ajudado. Você pode ser ajudado pela psicologia, pela psiquiatria, pela religião, por exercícios, um conjunto. Porque Deus, na verdade, nos fornece uma série de elementos, não é um só que vai nos ajudar. Porque senão essa terra não teria psicologia, não teria medicina, não teria psiquiatria, não teria yoga, não teria tai chi chuan, não teria acupuntura, não teria medicamentos antidepressivos, não teria isso. Por que Deus fornece isso? Porque nós estamos num ponto que ele diz assim, olha, eu vou te dar toda a gama de possibilidades para você se ajudar. Porque vocês estão num estágio muito primitivo de evolução. Vocês estão precisando de muita ajuda. Então eu vou te dar um manancial de possibilidades para auxiliar vocês. Hoje nós estamos conversando aqui, é uma linha de auxílio. Mas tem outras, tem diversas. A pessoa mesmo, ela pode buscar essa mudança interior, ela pode fazer meditações, ela pode orar diariamente, ela pode sair para fazer caminhadas, ela pode ter uma conversação positiva. Tem uma coisa, gente, que é fundamental, é quando a gente se junta com outras pessoas para conversar. O grosso de nós ficamos falando o quê? Mal da vida dos outros. Nós ficamos o tempo todo nos juntando um ao outro, falando do outro. E a gente não procura ver o próprio umbigo. Entende? Isso é uma maneira da gente corrigir distúrbios que nós temos. Para que eu vou falar da vida do outro? Não vai significar nada, não vai ajudar em nada. Eu vou procurar ver se eu me melhoro. Entende? No livro, Temperamento Forte e Bipolaridade, do psiquiatra Diogo Lara. E nesse livro ele sintetiza da seguinte forma, que todos nós somos bipolares. Ou seja, a bipolaridade, aí ela se enquadra em vários níveis. Então, o nível 4 é aquela pessoa que é normal. Depende, porque durante o dia a gente vai passar por diversos momentos. Momento que a gente vai estar para baixo, momento que a gente vai estar para cima. Se a gente observar a natureza, ela também é assim. Então, nós temos esse temperamento. O que acontece com o transtorno? Quando você entra na fase do transtorno, é porque você se desequilibrou a ponto de deixar isso interferir na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu trabalho. Então aí sim passou a ser um transtorno, né? A bipolaridade passou a ser um transtorno. E outra questão também que eu acho que a Helena colocou aqui, se tem a propensão genética. Eu acredito que não, que a gente tem o quê? A gente vem num grupo familiar por afinidades.
Então, isso aí seria só essa a questão da genética. Mas geneticamente isso também é carga genética. Porque eu fui dentro de falar que falei, então eu vou aceitar que tenho. Ele me mandou Tegretol. Mas por quê? Minha mãe tem problema psiquiátrico. Isso não conta no meu Isso então, espiritual. mas a questão da afinidade, para nós aprendermos, nós evoluirmos, Na carga genética, quando a gente vem até espiritualmente, já vem essa bagagem. Porque a gente vem com uma família e no nosso DNA genético pode vir aí enxergando dessa maneira, porque pode ser realmente. Aí eu comecei um tratamento porque minha mãe tinha problema psiquiátrico, então eu vou cuidar para não tornar. Aí eu tomei 6 meses de Tegretol, engordei 13 quilos, tomei Rivotril. Aí eu cortei depois disso tudo, fui para os Estados Unidos, mudei a alimentação, hábito e deu um corte nisso, sabe por quê? Porque a gente fala que não tem, mas os médicos consideram isso fielmente. Você, na verdade, você fez? Você começou a se conhecer. Você começou a se conhecer para poder mudar. Então, acho que é isso que Na verdade, o está falando. na verdade, a questão do autoconhecimento. na verdade, a gente genética, não o que observando acontece? as coisas. Se a gente pensar no aspecto espiritual, a gente vê justamente que a gente traz essa bagagem espiritual. Né? E nós podemos, porque Deus não... Veja bem, a questão do nosso corpo, a gente vem com determinadas doenças, um corpo mais saudável ou um corpo menos saudável, por necessidade e merecimento. Tá? Se eu venho com um corpo mais adoentado, com determinados problemas físicos, é porque eu preciso e mereço daquele corpo. Então, eu não sou pior nem melhor que aquele que veio com um corpo totalmente saudável. E aquele que tem um corpo totalmente saudável, que não reclama de nada, que não tem nenhuma doença, que não tem nenhum problema, não tem que se vangloriar por isso. Na verdade, ele veio com um corpo que ele precisa e ele merece nessa encarnação. Então, todos dois têm objetivos claros de evolução. Um está vindo com determinadas limitações e o outro não. Agora, nós trazemos dentro desse corpo que o nosso espírito é esse espírito que se encontra num estágio que vai diferenciar um diferente do outro. Ou seja, nós já trazemos o que a gente diz, o nosso nível de ansiedade, de angústia, de perturbação, porque nós todos somos seres, como nós já falamos, perturbados. Quando nós encarnamos, nós somos seres que trazemos uma série de problemas dentro de nós, gente. Você veja que nós trazemos muitas vezes determinados sentimentos que nós temos de tanta raiva, de tanto ódio, que por isso que as pessoas falam assim, não usem armas, não usem determinadas coisas. Por quê? Porque a qualquer momento a gente se descontrola, a gente pode agredir o outro, a gente pode agredir o próximo. Por quê? Porque isso está lá dentro de nós, isso está em algum canto dentro do nosso espírito e que a qualquer momento o quê? Brota, porque isso não está filtrado, isso não está limpo. Nós temos ainda todos esses resquícios misturados. Nós somos como se fôssemos aquela argila. Já viu criança quando pega a massinha e ela mistura massinha azul com vermelha, com amarela, com azul? E aí depois você tenta separar, não dá, você junta aquilo tudo. Nós somos isso. E ali está essa mistura naquelas massinhas todas, tem aquele colorido. Então tem as coisas boas e as coisas ruins. E dependendo do estímulo, a gente deixa sair determinadas coisas ou não. À medida que a gente vai trabalhando, vai tornando mais consciente as coisas, a gente vai conseguindo o quê? Bloquear e frear. Quantos e quantos de nós pensamos o quê? Não, ela me fez mal, não, vou lá, vou dar um sopapo nela. Mas aí eu só penso. Eu já fiz uma mudança. Eu hoje já não bato mais nela. Eu posso até pensar, mas já não ajo. Isso já foi uma mudança, porque ainda vem no meu pensamento, vem um sentimento, mas eu já não estou mais agindo dessa forma, ou seja, eu já estou começando a modificar isso dentro de mim. Daí, o que acontece? Quando a gente traz esse desequilíbrio dentro de nós podemos, como você falou, a gente oscila o dia inteiro entre esses sentimentos, é isso mesmo, a gente oscila. Quando a gente fica mais tempo numa determinada coisa, aí que é o problema. Quando eu deixo esses sentimentos alinharem mais dentro da minha mente, seja o sentimento de tristeza, de melancolia, de me sentir inferiorizado, de me sentir menor do que os outros, quanto mais tempo isso fica dentro de mim, e isso daí acarreta danos para a minha vida,
aí isso está me trazendo problemas. Eu não preciso nem ser rotulado, tá? Mas eu sei que esse sentimento não está sendo bom para mim. Da mesma forma, quando eu me superexcito e tenho atitudes, né, estranhas, o que acontece? Isso também não está sendo bom para mim. A gente sabe que quando a pessoa entra nesse estado de euforia excessiva, muitas vezes você tem que tomar que atitude, tem que tirar cartão, tem que tirar o talão da pessoa, porque ela destrói a própria existência, materialmente falando, em relação a isso, e a própria família. Então não é uma atitude adequada para si em termos de saúde. Da mesma forma, o estado depressivo, muitas vezes, ela pode caminhar para onde? Para o suicídio. Que são os casos extremos em que a pessoa pode ser levada. Ela não vê mais nenhuma solução, ela não vê mais nenhum caminho. Ela pode então caminhar para onde? Para a destruição de si mesmo. Só que a gente oscila. Então tem um dia que a gente está mais excitado, agitado, não sei mais o que, e daqui a pouco a gente pode estar oscilando. Quando a gente fixa, o problema, gente, é a gente fixar as ideias, a gente fixar os pensamentos, a gente fixar as atitudes. Aí vem aquilo que o Chico falou, da influenciação a nível espiritual. Como é que isso acontece? No momento em que eu entro num pensamento desse mais fixo, é lógico que aqueles irmãos a nível espiritual que estejam na mesma sintonia comigo vão se aproveitar dessa situação. E aí a gente precisa observar o seguinte: tem aqueles espíritos que estão à nossa volta, que eles têm algum tipo, como nós temos na vida aqui, tem algum tipo de, vamos dizer, de diferença com a gente, que não gostam da gente. Então existe uma atitude até de vingança, como nós temos na nossa vida. Quantas as pessoas que acontece alguma diferença entre nós e elas desejam algum tipo de vingança para nós. E tem, gente, também pessoas que a gente observa nesse mundo aqui, que você diz assim: puxa, mas essa pessoa está fazendo mal, vou fazer. Já reparou nisso? Que tem pessoas que elas querem fazer um mal ao outro só por fazer. Parece que ela tem um prazer em ver o outro se dando mal, em ver o outro não conseguindo sucesso na vida. Ela não tem nada contra você, mas só porque você pode estar melhor ou numa situação melhor, ela te deseja o mal. No mundo espiritual também é a mesma coisa, gente. Você tem essas classes dos espíritos que na verdade somos nós, que quando saímos desse corpo, vamos para o mundo espiritual e temos a mesma atitude. Se a gente não se melhorar, a gente volta. E aí a gente começa a perturbar o outro. Esse é o processo que o Chico estava falando, é um processo chamado de obsessão. Ou seja, eu vou e influencio o pensamento de uma outra pessoa para que ela tenha atitudes, pensamentos, ideias, sentimentos, o quê? Ruins, negativos, destrutivos, pessimistas. E aí eu posso brincar com a pessoa, dependendo do grau em que eu comece a me tornar íntimo dela. Aqui uma coisa importante é o seguinte, olha só, o processo de obsessão ele tem uma graduação. Ele tem uma obsessão simples, ele tem uma fascinação e ele tem uma subjugação, que são uma graduação. Vamos dizer, seria uma ligação mais leve, depois uma ligação mais íntima, depois uma total ligação de um com o outro. Então, uma coisa importante é o seguinte, os processos obsessivos não significa que o espírito, ele entra naquele corpo e ele toma conta daquele corpo, tá? Não existe isso. O único jeito de um espírito entrar dentro daquele corpo é quando a gente encarna, tá? Não tem como dois espíritos ocuparem o mesmo corpo. O que existe é uma dominação das ideias, dos pensamentos e da maneira de atuar e de agir. Isso é diferente de você entrar dentro daquele corpo. Eu tenho uma amiga que ela tem assim, esses problemas todos espirituais. Posso dizer assim que ela tem todos os problemas espirituais possíveis e imagináveis. Ela é médium e ela, toda noite, ela agia completamente diferente do que ela era. Assim, ela era uma pessoa feliz, alegre, e chegava de noite e ela ficava altamente destrutiva, sendo capaz até mesmo de matar uma pessoa. Ela realmente era capaz disso. E aí ela começou com vários problemas, ela até se drogou, ela
se meteu com drogas assim, de cocaína, essas coisas, porque ela queria ficar agitada, ela queria fazer as coisas, tudo, e ela queria ficar acordada pra ir, ela chegava a ficar semanas acordada direto, sem comer, aquela coisa assim, completamente loucura. E ela tem muitos espíritos assim, perto dela. E eu sei disso porque eu sou médium e eu, de certa forma, eu vejo eles. E eu tenho muito carinho por essa amiga, carinho que já vem aí há mais tempo. E eu amo muito ela e ela tem todo esse problema. E às vezes ela tem um momento que ela tá feliz, tem um momento que ela tá triste, tem um momento que ela senta, que ela medita, que aí ela é ela mesma. E ela percebe, nossa, o que eu tô fazendo? Ela chega assim a níveis realmente terríveis. Ela já, por exemplo, ela já destruiu assim a estrutura familiar dela, né? Ela fez praticamente a discórdia, vamos dizer assim, da família. Ela já viu coisas terríveis, assim, lugares terríveis, por causa de drogas, aquelas coisas de subir morro para procurar, aquilo tudo ela já viu. O submundo aqui na Terra, né? E tem toda a obsessão por trás dela, porque ela mesma, depois me contando tudo isso, ela falou, eu percebi que não era o meu pensamento, era o pensamento de todos eles falando para eu fazer aquilo tudo. Ela falava, eles falavam assim, você já está no fundo do poço, não tem mais volta, continua então. E ela ia. Porque ela estava sendo completamente controlada, dominada. E ela ia. E ela chegou realmente ao fim do poço, assim, ela tem uma idade, 17 anos. Ela estava na rua já, praticamente mendiga, a família também expulsou ela de casa, aquela coisa assim, horrível. E aí agora ela está tentando voltar, já voltou a morar assim com a mãe, tudo, tá aquela coisa assim super difícil dela superar tudo, sim. E tem toda aquela carga espiritual, porque ela é médium, então ela vê, ela escuta e ela sente, e ela toda hora está com eles ali na cola dela. E ela sente aquilo, e se ela deixar um segundo de vigiar, eles tomam conta, total. É aquela coisa assim horrível. E ela falou, isso daí não veio de agora. Eu só adquiri mais agora. Como é que você chama? Marina. Isso aí, Marina, na verdade é o quê? É uma mediunidade que está doente, né? Essa pessoa ela precisa de um tratamento muito mais amplo. Não, hoje em dia ela se trata de vários centros espíritas, ela faz um trabalho enorme para superar tudo isso. É porque, na verdade, olha só, o médium, quando a gente pensa no médium, isso é uma coisa importante. O médium, na verdade, nós somos as pessoas mais doentes. Né? O médium é aquela pessoa que mais precisa de tratamento. Na verdade, a mediunidade é um presente de Deus para que a gente possa resgatar uma série de erros cometidos. Então, o médium, na verdade, não é aquele ser que está acima de nada. Pelo contrário, não é. Ele está precisando de muita ajuda. É um ser que está precisando de ajuda, educação e tratamento. Ele precisa de tratamento. Por isso, ele precisa de uma casa para que ele possa auxiliar ele a se o quê? A educar. Não digo nem a desenvolver, eu digo educar, que a mediunidade precisa ser educada. Então, por exemplo, isso que ela ouve, ela sente, ela precisa ser educada. Então, o médium deseducado, ele é o médium que fica cada vez mais perturbado. Então, esse já é um quadro bastante acentuado de que o Chico falou, isso aí praticamente já é uma subjugação. Quer dizer, o que da Bíblia você tem falando sobre possessão, que na Bíblia fala sobre possessão o tempo todo, processos, é um estado de subjugação, em que você já está tão íntimo daquele espírito, ele já perturba tanto você, que ele já faz o que quiser com você, como se fosse uma marionete. Ele leva você para cá, você para lá, vai lá, sobe no morro, que eu cocaína. Sobe para cá, vai para lá, e você eu vou para cá, eu vou para lá, eu fumo, eu cheiro, eu bebo, vai dormir lá no chão, você já está completamente dominado por aquele espírito. Por quê? Porque você permitiu que isso acontecesse.
Não é ele que tem esse poder todo. Isso é muito importante. Não é o Espírito que tem esse poder todo. Somos nós que delegamos esse poder aos outros para que os outros nos perturbem. É assim nas nossas vidas. A gente dá ou não permissão ao outro para nos perturbar. Se eu não quiser que o outro que está do meu lado perturbe a minha vida, eu vou dizer, ó, chega, para um pouco, não é assim que dá. Agora, se eu deixar a outra pessoa do meu lado, ela vai avançando no meu limite, ela vai me perturbando, ela vai me adoecendo. Eu preciso colocar um limite naquilo dali. Justamente para quê? Para que eu não adoeça. A mesma situação é o mundo espiritual. Eles estão à nossa vida, à nossa volta. Tá? Como Allan Kardec perguntou aos espíritos, qual é o nível de influenciação que os espíritos têm sobre a nossa vida, e os espíritos responderam: muito mais do que vocês imaginam. Os espíritos vivem e influenciam a nossa vida muito mais do que a gente imagina, tá? Muito mais. Então, se nós não tivermos atenção a isso, a gente vai entrar nesse estágio de total perturbação, porque o médium já traz isso dentro dele. Por isso a gente tem que ter educação, por isso a gente vem para alguma casa, não é casa espírita, desde que você tenha alguma religião, se conecte a Deus, que você tenha o seu coração voltado ao Pai, você vai encontrar esse equilíbrio, você vai encontrar essa harmonia, você vai encontrar este caminho. Chico, como é o nome daquele médico que veio falar sobre o Frei Luiz? Frutuoso. Frutuoso. Isso, o Frutuoso. Quem já assistiu a palestra do Frutuoso? Ele quando falou, ele comentou uma parte da palestra dele em que ele falou que um médico, ele foi submetido a uma cirurgia espiritual, tá? E nessa cirurgia a válvula cardíaca dele foi removida e foi substituída por uma outra. Foi feito um trabalho todo espiritual para uma materialização a nível da nossa dimensão daquela energia e colocado de volta. Esse médico que recebeu isso não acreditava, já desencarnou, não acreditava em Deus. Aceitou a proposta do Frutuoso para a cirurgia, porque ele já ia entrar numa cirurgia. Ele ia ter que ser operado do coração, substituir a válvula, e o Frutuoso falou para ele: por que você não vai lá na nossa sessão de materialização, de repente você pode ser beneficiado? Tá bom, vou lá. Aí foi lá, deitou lá, e ele recebeu a ajuda do médico alemão. Realmente foi trocada a válvula. Quando ele saiu da cirurgia, se dirigiu ao médico dele, o médico fez o exame todo e disse: ué, você está curado, não precisa mais ser operado. E o Frutuoso pegou aquele material condensado que o médico espiritual tirou e perguntou para ele: posso mandar isso para analisar na patologia? Ele falou: pode. Mandou aquilo sem falar nada do que era, uma estrutura toda, uma massa. Resultado da patologia que veio lá domingo: válvula cardíaca. E o patologista não sabia. O Frutuoso fala isso na palestra. Tá? Aí, por que eu estou falando esse negócio da religião? Porque essa pessoa, ele não era espírita. Foi beneficiado, foi curado. Depois que terminou a cirurgia, um homem bom, aí o Frutuoso perguntou: e agora? O que você acha disso? Eu não acho nada. Por quê? Você acha que eu vou passar a acreditar em Deus por causa disso? E ele não acreditou, não acreditou. Aí o Frutuoso fez até uma pergunta e disse: por que ele foi então beneficiado? Por que ele foi beneficiado se ele não acredita em Deus? Tem fé, né? Aí, não. Repara, o Frutuoso foi procurar a vida desse homem. Esse homem era um dos maiores beneméritos que tinha. Ele trabalhava pelas pessoas pobres, ele ajudava as pessoas sem falar para ninguém que ele ajudava. Tinha um monte de coisas que ele fazia para ajudar o outro, entendeu? Então, na verdade, ele é aquela pessoa que não tem uma religião, nem acreditava em Deus, mas praticava o bem. O que os Espíritos nos dizem? É melhor você ter uma pessoa assim, mas que pratica o bem, do que um altamente religioso que não faz nada. É o que eu falo, não adianta. As pessoas dizem: você está aí na frente falando que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa, acho que eu já sou um ser, né? Você está, não está nada não, gente. Falar aqui na frente não é difícil. O que eu falo para as pessoas: isso aqui está difícil. Não é, gente, não está difícil, entendeu? Não é. Depois você se acostuma. Difícil, gente, é pegar isso tudo que a gente está falando aqui e levar para a vida.
Entendeu? Ó, você tem Difícil uma é ideia, isso. sexta-feira, eu estou passando mal agora. Entendeu? Difícil é isso, porque você vai se habituando depois, mas isso não é difícil. Essa é a parte fácil. Chico, essa é a parte fácil. A parte difícil você sabe, é sair daqui e fazer para dentro da sua família, mulher, marido, filhos, sogra, não sei mais o que, cachorro, papagaio, periquito, não sei o que. É aquele dia a dia ali que a gente tem que enfrentar e que a gente quer o quê? Adiar, fugir, evitar, desaparecer, sumir, pegar uma carroça, ir embora, um avião, desaparecer, não é? A gente quer fazer isso. A gente quer dizer assim, pelo amor de Deus, amanhã eu quero pegar um avião e sumir, desaparecer. Quando a gente olha aquela pessoa, então aquela pessoa que a gente tem uma diferença, uma dificuldade, a gente bota até uma outra, aquele fulano, com certeza, Deus coloca no seu caminho. Tá todo mundo rindo, né? Todo mundo tem um fulano desse, peraí. Não só não, tem um monte. A gente tem um monte. Vocês imaginem o seguinte, gente. Vocês imaginem o seguinte: o nível de problemas que a gente já causou os outros em outras vidas. Para voltar isso tudo, eu falo para as pessoas dizem assim: Milton, mas seu consultório é um inferno, gente, para tudo que é canto, é fila de gente, aquele monte de gente, não dá para entrar, aquele negócio todo. Eu falei, filhinho, é dívida do passado, esse monte de gente. Eu ter sido um demônio em outra vida. Não é possível, é fila de gente, gente, mas não é possível, gente, não é possível. Marinho, isso não é culpa sua não, tá? Isso não é culpa sua não. Isso é culpa da sua secretária. Não, mas ela está junto comigo, são quase 20 anos, são 20 anos junto nesse processo de resgate. Entendeu? Então só processo, não é à toa. Porque está sempre gente lá, você vai lá, um monte de gente no corredor, o pessoal chega às 6 horas, só não pode chegar às 6 horas da manhã, não chegar às 6 horas, mas eu às 5 às 6 eu já estou aqui, já posso me atender. Entendeu? Então, percebe? Então tem isso tudo, são aquelas pessoas que voltam porque você causou algum problema no passado, você causou algum dano, e hoje elas voltam. Você vai me atender mesmo? Será que você vai me rejeitar agora? Você vai me cuidar? Porque você lá em cima disse que ia cuidar de mim. Eu tenho falado um monte de coisa, né? Vou cuidar, vou fazer, vou acontecer, ajoelhei, eu vou fazer, chorei pra caramba. Chega aqui, a gente já bandeia, né? E a gente quer voltar pra trás, a gente quer desaparecer, né? Por quê? Porque a gente quer só o mole. A gente só quer a parte boa da carne, né? Na hora que eu roer o osso, como é que fica? E aí tem horas que as coisas, né, a gente assim, nossa senhora, mas tem um monte de problemas um atrás do outro, não é? Junta uma coisa, eu não vou aguentar. Aí você tem aquela intuição, né? Porque eu sempre falo isso, eu sempre fico esperando assim, o guia espiritual fala assim, Milton, eu sempre fico esperando. Eu fico esperando, aí eu fico esperando assim, Milton, você tem que ir por ali, eu fico esperando, não escuto isso. Outro dia eu escutei um troço mais assim, mas aí eu fiquei. Ele falou assim, é isso mesmo. Mas eu tem que passar por isso. Eu achando, estava numa situação complicada. Achei que ele dizia assim, não, né, pobre de você, a situação está difícil. Não, é isso mesmo, e pode trabalhar. Eu falei, que maravilha. Quer dizer, assim, tem que tocar um barco. É isso mesmo, não adianta. Entende? Porque a gente sempre acha que a gente está sofrendo demais. Não é verdade? Que é demais. Não é verdade? Mas sabe o que está ajudando isso aqui? Aqui no centro tem uma palestra que eu acho que ajuda muito, é do Divaldo Franco, que é dado pelo Zé Henrique, por Luiz Carvalho, porque a teoria freudiana trabalha isso no ser humano. Com certeza. Você tem que ser traumatizado, você tem que ser... Não, porque se você ficar acarretando desde de infância, o que o Freud fala, meu filho, você é uma pessoa... Mas veja bem, olha só, a gente não precisa, nós estamos aqui... Veja só, Deus não nos colocou aqui, é uma visão distorcida nossa. Deus não nos colocou aqui para sofrer. Vamos entender isso. Deus não nos colocou aqui para sofrer. Mas eu sofro porque a gente procura isso. Mas como é que a gente procura isso? Porque nós somos imperfeitos, gente. Entendeu? A gente procura isso porque nós somos imperfeitos, mas Deus não quer, na verdade, isso. Esse não é o nosso destino. Deus não quer que a gente padeça, sofra. Ele vai dar as provas para você atravessar. A gente enfrenta essas provas com maior ou menor sofrimento. A gente enfrenta aquelas dificuldades com maior ou menor sofrimento. A gente pode dar... Ou então...
Né? Eu estou passando por uma situação. Mas o que é? Aí quem está de fora, nossa igreja estava ali, mas pra gente, não é uma coisa, senta aqui que eu preciso contar um negócio muito sério. Aí você já começa, o que está acontecendo? Mas aí você olha, não, às vezes a gente está irritado, vai lá nisso, peraí, você não está entendendo o que está acontecendo comigo. Aí começa uma discussão, né? Aí você discute com o outro, quando vê a gente está batendo boca, eu falei, gente, não tem nada, peraí, calma, o que aconteceu? Não, só foi uma dor de dente. Né? Por quê? A tendência da gente é supervalorizar o nosso sofrimento, primeiro para quê? Para a gente ser qualificado pelo outro. Para que o outro nos dê o quê? Atenção pelo que a gente está passando. A gente tem essa necessidade. Se a gente não fizer esse escarcéu, o outro não vai dar essa atenção. Mas isso é uma ilusão nossa também. Porque se a gente criar um relacionamento diferente, não precisa disso. A gente vê isso nas crianças. A gente já vê isso nas crianças. A gente vê nas crianças que as crianças, a gente não fala isso, que elas querem chamar atenção. Né? A criança joga no chão, se levanta, faz birra, não sei mais o que, levanta a criança, não sei mais o que, e a criança chora, fica doente, tem febre, não sei mais o que, e grita, e berra. Ela está querendo o quê? Atenção. Nós somos iguais às crianças, só que de uma outra forma. Né? A gente já não se joga no chão, a gente já não fica gritando, mas a gente faz, até grita, né? Dependendo da situação, a gente grita, mas aquela confusão toda, né? Mas para quê? A gente quer atenção. No fundo, a gente quer o quê? Ser amado. A gente quer ser, que o outro veja que a gente existe. Tá? A gente quer um retorno disso. Mas como Francisco de Assis falou, né? É dando que se recebe. É isso que a gente precisa, entendeu? A gente precisa fazer aquilo que Jesus falou, dar para que aquilo retorne. Porque, na verdade, na hora que a gente dá, mesmo que você não retorne imediato, algum momento isso vai retornar para a gente. Pode ser que não seja agora, porque a gente quer agora. Eu vou, te abraço, dou um carinho, não sei mais o que, aí já quero agora, fico esperando. Mas ela não me dá. Por que ela me dá agora? Ela não está bem, ela não está no momento dela, ela não consegue dar essa retribuição. Mas eu estou esperando. Dê um abraço nela, um beijo, nem me abraçou. Né? Mas o que é? Eu quero esse retorno imediato e às vezes isso não vem, gente. Mas isso já ficou registrado no universo. Esse meu movimento afetivo já está registrado no mundo e aquilo vai que nem um bumerangue. A gente joga, ele vai voltar. É assim que funciona. Se eu jogo o meu amor, ele vai voltar como amor. Mas aí eu recebi um tapa, dei o amor, recebi um tapa. Não é esse que foi, não. Esse tapa aí já foi um tapa que eu já dei e está voltando. Vou voltar, e daqui a pouco voltou. Recebi um tapão, mas eu dei amor agora. Recebi um tapão, tem alguma coisa que você já distribuiu, está voltando agora. Isso vai, isso volta, gente. Isso vai, isso volta. Se a gente não compreender isso, a gente se revolta. Porque a gente fica assim, mas eu sou uma pessoa maravilhosa, eu só faço bem, só pratico a caridade, só vivo na casa espírita, fazendo isso, aquilo, e palco mesmo. E cai, tropeça, não vou mais na casa espírita, será que os espíritos não estão me vendo? Cadê meu guia espiritual? Cadê você? Não está me vendo? Só cai, só tem tropeço, só tem dificuldade. Não é, gente. Não é isso. Está entendendo? Essa é um movimento mesmo. A gente tem que entender que nós estamos aqui em reencarnação para resgatar. Nós estamos limpando, nós estamos purificando. Nós precisamos entender que o que hoje nós estamos recebendo é o que nós plantamos lá atrás. O hoje é o ontem. Agora a gente complica também porque a gente piora o hoje. Tá? Então a gente precisa melhorar o hoje, porque lá na frente o que vai acontecer? Vai ser um futuro melhor. Falando assim. Relembrando que tem coisas que a gente precisa passar. Mesmo que seja assim, um sonho, uma coisa assim. Teve uma vez que eu estava assim, sonhando, eu estava num lugar assim bonito, eu estava num lugar legal, poxa, estava gostando de ficar ali. De repente surgiu o meu mentor, e aí ele virou para mim e falou assim, agora você vai trabalhar. Aí eu falei, mas eu não quero, eu tô aqui tão bem, poxa, eu tô aqui curtindo essa graminha, esse solzinho, não sei o que. Ele, não, você vem. Aí eu falei, não quero. Ele falou, então tá bom, amanhã eu volto e vou ficar te perturbando até você ir. Aí eu, ai meu Deus do céu, eu preciso mesmo. Ele falou, você precisa ir, você vai. Aí a gente foi lá pro lugar que a gente queria. Era um negócio de era como se fosse uma escola.
escola, uma coisa assim que eu precisava aprender um negócio lá sobre plantas, alguma coisa assim. Aí isso ficou até hoje assim, na minha cabeça, aquele sonho todo. E às vezes eu tenho sonhos assim que ele vem, de repente fala, ó, você vem comigo. Eu falo, não quero, mas eu não quero. Ele fala, você vem, daí eu vou. Ou às vezes eu quero fazer alguma coisa e falo, não, você não vai fazer isso. Aí eu falo, mas eu quero fazer. Ele não vai. Fica naquela discussão, naquela coisa assim. Ele fala, você tem que passar por isso, você tem que não passar por isso. E ele vai... Você ainda tem alguma clareza sobre isso, você consegue ver isso aí, mas isso aí não é o comum. Não é o comum, não, mas eu não percebo que todas as pessoas têm isso. Eu tenho talvez mais essa ansiedade, quando eu consigo ver ele, ou conseguir ver os... Na verdade, as nossas comunicações são muito mais intuitivas. Tá? É isso que a gente precisa estar atento. São coisas intuitivas. Hoje nós não temos mais, no tempo de Allan Kardec, existia uma mediunidade mais ostensiva, como a gente diz. Eram os médiuns de efeitos físicos, em que havia as manifestações, as materializações, a presença. Para quê? Para que realmente se sedimentasse a existência do mundo espiritual. Hoje, isso já passou essa etapa. Então, são raros os médiuns que têm. Nós trabalhamos hoje mais com nível intuitivo. Ou seja, você pouco vai ver o médium inconsciente, porque não é essa a intenção mais do mundo espiritual, que o médium fique inconsciente. Pelo contrário, que a gente assuma a nossa parcela de melhoria dentro da nossa evolução. A gente obtém a conexão com o mundo espiritual de forma que ele liga, pluga comigo, eu percebo o pensamento que o guia espiritual está passando por mim e eu vou então dando passividade, ou seja, esse pensamento, essa ideia, como se fosse uma ideia que está entrando em mim e aí eu vou dando passividade, mas eu estou consciente do que está acontecendo. É como se uma ideia entrasse na minha mente e tomasse conta. Eu preciso o quê? É aprender o quê? Que a dificuldade do médium, a dificuldade nossa, é relaxar diante disso e deixar que aquele pensamento, aquela ideia invada e tome conta e ela possa passar através de mim a forma mais cristalina possível. Só que não passa cristalina, sai, né? Perturbada mesmo. Por quê? Porque a nossa mente é cheia de coisas, e os espíritos falam que é difícil eles passarem a ideia total do que eles querem, porque a gente não tem essa clareza toda. Chico Xavier tinha essa mediunidade limpa desse jeito, a gente não tem. Por quê? Nossas angústias, nossos sofrimentos, as nossas perturbações, as nossas confusões, o nosso dia a dia, se a gente ficou bem, se ficou mal, vai para a reunião mediúnica, aquilo já perturba a mente da gente. Existe mesmo esse negócio de médium inconsciente? Isso existe? O médium consciente existe. Mas como que pode ser a comunicação de espírito para espírito? Como que ele vai passar para alguém que está inconsciente? Como que funciona isso? Não, inconsciente no sentido de quê? Veja bem, é diferente de você dizer assim, ele não toma conta do seu corpo. O que ele faz é entrar em determinados mecanismos cerebrais e fazer com que essas áreas cerebrais, elas desliguem temporariamente e atuem somente o pensamento dele. Tá? A ideia é essa. Então ele é como se você tivesse toda plugadinha, ele vai desconectando aquilo dali e conecta. Mas você está ali encarnado, você não desencarnou, isso é uma coisa importante. E aí ele passa a mensagem de uma forma inconsciente. Mas isso cada vez mais, é isso que eu estou dizendo, a ideia é que você não tenha mais esse tipo de médium, entendeu? Que a gente assuma a nossa parcela de consciência e participação nesse processo. Isso é uma coisa muito importante. Para quê? Para a gente também poder evoluir dentro disso aí. Porque quanto mais eu me tornar consciente, eu vou também refletir sobre o meu processo e procurar melhorar. Entende? Então o médium inconsciente, o médium de efeitos físicos, esses médios muito ostensivos hoje, você já quase você não vê. E eu acho também uma coisa bastante complexa. Porque estimula também, por outro lado, só a espiritualidade pode dizer isso, mas eu acho que estimula muito mais a nossa vaidade. Estimula muito a vaidade do médium. Porque o médium, se não tiver atenção, a gente fica achando que a gente é melhor do que os outros. Não é. O médium não pode ter essa visão. O médium não é melhor que ninguém, pelo contrário, é um doente. O médium tem que ter essa visão de que ele é um doente, ele está em tratamento. E ele está com essa mediunidade como uma forma de tratamento para ele, que ele vai ajudar o outro. Ele não pode achar que ele é melhor do que ninguém, aí ele cai do cavalo. Aí ele vai ser muito sofrimento para ele.
Não pode. Você vê que Chico Xavier, quando falava, ele dizia que ele não era nada. Que ele não era nada. Absolutamente nada. Tantas vezes as pessoas tentaram colocar para ele que as mensagens eram dele. Ele falou, não, as mensagens não são minhas. Eu sou apenas um carteiro. Estou só entregando uma carta aqui. Não tem nada com isso, não. O médium precisa ter essa visão, que ele não é nada. Ele é só o medianeiro. Ele está no meio de quem sabe e para quem tem que ser passado. Ele é o meio. Porque isso existe uma dimensão que precisa haver uma conexão com essa dimensão aqui para passar para cá. Nós somos apenas o quê? O medianeiro de uma dimensão para outra. Só isso. O médium precisa entender isso. E ponto. Se ele achar que ele é mais do que isso, ele não é nada. Aí ele começa, pela vaidade, a entrar em contato, sintonia com quem? O mundo dos espíritos inferiores. E aí começa a dizer, eu sou o doutor tal, eu sou o doutor tal, eu sou fulano, eu sou Beltrano. Né? Você vê que nas casas espíritas, os espíritos normalmente não dão nome nenhum. Não dizem nome. Para quê? Para não estimular a vaidade do médico. Senão vai, de repente, sou Chico Xavier. Ih, pronto, fraternal Chico Xavier. Né? Baixou lá. A desperta quando estou bipolar. Aí pronto, aí o médico bipolar. Né? Acabou, entendeu? Então não dá, não pode. Ah, é doutor Fritz. Ih, pronto, vamos ver igual. Aí começa aquela confusão toda. Então não tem isso, gente, não pode. Aí, quer dizer, quando termina a manifestação, quem falou? Não importa quem falou. Entende? Isso não tem menor valor, o nome. O que você vê é a qualidade da mensagem. Aí você consegue avaliar se essa mensagem é uma boa mensagem ou se é uma mensagem também, muitas vezes, perturbada. Por isso que isso tem que ser aonde, gente? Dentro de uma casa espírita. Por isso isso não pode sair fora. Ih, fulano está psicografando, está fazendo isso dentro de casa, dando receita naquilo. Ih, atenção. Atenção com isso. Só pode ser autorizado pela casa espírita porque nós somos seres muito perturbados, gente. Se a gente sai daqui para fazer um negócio desse, os espíritos estão em volta, se aproveitam disso, a gente não tem condição, a gente tem que estar num ambiente desse. Já num ambiente desse não é fácil. Né? Já dentro de um ambiente de uma casa espírita não é fácil as manifestações, entende? Então, quiçá fora daqui. Então a gente tem que ter muita atenção em relação a isso daí. Ser médium, porque você tem uma carga muito grande para trabalhar. O médium tem, a gente precisa resgatar. Agora, não precisa botar isso como uma carga muito grande. Deixa isso leve, porque também não é sacrifício. A gente tem que levar a mediunidade com uma coisa mais leve. Não adianta levar com um peso. Não pode ser assim. Tem que ser uma coisa leve para você trabalhar, para você viver, para você exercitar isso. Porque se você também carregar isso como um peso, aí, minha querida, daqui a uns 3 anos você está desistindo. Tá? Então a mediunidade tem que ser levada como uma coisa dinâmica, uma coisa viva, uma coisa também alegre, um movimento que você sabe que vai ser construtivo para você. Não pode ser levado como sacrifício e dor. A mediunidade não pode ser levada desse jeito, é um resgate, mas não pode ser levado como dor e sofrimento. Se você colocar isso no seu coração, vai ser uma coisa muito ruim. Tem que ser levado como uma coisa construtiva. Você vê, a casa espírita tem uma coisa que é construtiva aqui dentro. Vamos construir. Vamos trazer quem precisa construir aqui para dentro. Vamos trabalhar junto. Aí cada um vai ajudando o outro. Um está pior, outro está pior, hoje eu estou melhor, está pior, mas vamos lá. Vamos construindo isso aqui e vamos tocando para diante. Entende? O espiritismo não pode ser uma coisa triste. Né? Ser médium ou mediunidade não pode ser uma coisa triste. A gente sabe da responsabilidade do nosso compromisso, mas não podemos carregar isso como uma tristeza. Podemos carregar isso como uma coisa, um presente que Deus está nos dando. Né? Porque ele poderia estar deixando a gente preso em algum local. Aí ele deixou, não vai lá, você vai ser médium. Obrigado. Você é médium, vai trabalhar até o fim que a gente puder. Tá? Eu não vou até o fim, não. Vou encerrar para dar um tempo para as pessoas poderem. Tem gente que vai sair mais cedo aí, eu vou fazer um 9, enfim. E o médium também tem que ter vigilância, né? Porque senão ele se perde muito rápido. Né? Se desgasta. Meus irmãos, eu vou agradecer a todos e agradecer a Deus acima de todas as coisas, podemos estar unidos aqui nesse dia, para que cada um de nós pudesse refletir um pouco sobre si mesmo, porque a ideia aqui é uma reflexão de cada um sobre a nossa própria existência, sobre a nossa vida, sobre os caminhos que nós devemos melhorar e que precisamos melhorar. Que Deus possa nos ajudar sempre a refletir e a nós darmos mais um passinho
né, em benefício próprio e benefício. Obsessão. E aí a primeira pergunta seria se nos casos de bipolaridade pode-se ter algum caso que não seja obsessão, ou todos são, ou nem todos, enfim. E a segunda quando a gente tem esses dois estados de comportamento, enfim, com euforia e depressão, e se a gente pensa, às vezes, por exemplo, no caso de depressão, que existe um certo tipo de obsessão, né, por afinidade de sentimento, né, essa afinidade que você emite com o estado depressivo e também com o estado de euforia. E se fosse obsessão, como é que seria isso? Seriam dois grupos diferentes ou seria um grupo só, enfim, transitando por esses dois extremos? A primeira pergunta, eu acho que sempre tem uma obsessão nesses processos, nem que seja uma auto-obsessão, quer dizer, você mesmo se obsidiando, porque para a gente entrar num processo desse tem que ter uma auto-obsessão, não adianta, seja eu ficar deprimido, seja eu ficar ansioso, com fobia, seja o que for, né? Eu, pelo menos, eu tenho uma auto-obsessão. E se eu permaneço muito tempo numa ideia fixa, não tem jeito, vai ter um espírito se conectando aquilo dali comigo, não adianta. Porque a gente tem um monte de espíritos em volta da gente. Mais cedo ou mais tarde, vai ter alguém se ligando em maior intensidade ou menor. Aí é a questão da intensidade, entende? Ele pode se ligar de uma forma mais firme ou mais frouxa com a gente. Tá? E da mesma forma na bipolaridade. Pode ser um espírito, pode ser um grupo de espíritos, entende? Que podem estar trabalhando nisso. Às vezes uma coletividade toda em torno de você. A gente não sabe. A gente faz na reunião de desobsessão, por exemplo, quando é feita a reunião de desobsessão, às vezes a gente chama o nome de uma pessoa, né, lê endereço, tudo direitinho, vem um espírito e ele fala assim, tem um monte lá, tem um grupo enorme lá, vocês não vão conseguir tirar, tem uma coletividade lá, tem um batalhão de espíritos lá, a gente nunca sabe. Mas às vezes vem um só se manifestar e fala isso pra gente, que tem um batalhão lá. Às vezes são um, às vezes são dois, às vezes são três, a gente nunca sabe. A gente não sabe o que a gente causou de problema. Então preste atenção, se eu fui um ditador numa vida passada e causei uma morte coletiva, o que você acha que vai acontecer aí? Um grupo vai me perdoar e outros. Né? A gente vê o Hitler, né? A gente se penaliza por um irmão desse que fez uma coisa dessa. Você vê a situação. Você acha que aqueles espíritos todos perdoaram ele? Com certeza que não. Um grupo vai perdoar e um tantão não vai perdoar. E aí vem o quê? Obsidiá-lo em algum momento e vai encontrá-lo. E aí vai perturbá-lo? Vai perturbá-lo. E aí pode ser uma coletividade daquela causando a perturbação dele. Então a gente nunca sabe. O fato é que a gente está no início da evolução e com certeza a gente deve ter muitos obsessores. Deve ter um monte atrás da gente só para, porque a gente também já perturbou ele, a gente também perturbou a gente. Então é até a gente se perdoar, né? A gente perdoar um e o outro, perdoar aqui, perdoar ali, a gente vai entrar no equilíbrio disso aí. Para depois ficar livre, limpo disso tudo. Tá? Sexta-feira.